por falar sobre aprender. Hoje, agora, nesse momento, nós vamos trazer um assunto que é muito comum aí na sua casa, talvez. Foi lá quando você era criança e é hoje, porque por causa dos seus filhos, né? Que é bem comum, que é o ciúmes entre irmãos. Lidar com essa situação em casa, gente, nem sempre é uma tarefa fácil, né? E é claro, para a gente entender, para poder aprender, para poder lidar, a gente recebe aqui a psicóloga Marilice Gonçalves. Bom dia, Mari, seja bem-vinda. Obrigada mais uma vez. Que bom que você veio. Obrigada. Padre Queimado estava ansioso para falar sobre esse assunto. Veja, né, até mesmo na Bíblia, lá nós tiramos muitos exemplos disso, né? Você vê Caim e Abel, mais famoso, mas tem também, né, Salomão e Absalão, tem os irmãos de José que o vendem, vai lá para o Egito. Depois tem tantos irmãos, por exemplo, o irmão mais velho daquela parábola do filho pródigo. Tantas são as histórias de irmãos que, Esaú e Jacó, isso aí é bem típico, de irmãos que ali acabam tendo ciúmes um do outro, ou porque um é mais amado pelo pai ou pelos irmãos. Então, assim, é normal esse ciúme entre irmãos? Sim, padre, belo exemplo de Caim, né, e Abel. Então, assim, foi a primeira família, né, que Deus constituiu no mundo, né? Então, você vê que os ciúmes, ele já vem já de muitos anos. E, assim, as pessoas são únicas, né? Então, o primogênito, ele é único. Depois, o casal ele tem outro filho, é como se o primogênito perdesse o reinado. Né? Então, assim, por mais que sejam diferentes as pessoas, o ciúmes, ele nasce a partir do momento que tem um outro a disputar o amor, disputar o afeto, a atenção dos pais, o lugar, as coisas. Então, tudo torna-se uma disputa, não deveria, né? Mas o ciúmes, ele é inerente à vida humana, né? Ele faz parte da nossa espécie, né? Faz parte da nossa espécie. É uma maneira da gente se relacionar, não só consanguíneo, né? Não, exatamente. Parece uma coisa irracional, sabe por quê? Porque quando é criança, a gente não compreende, mas depois, mesmo adultos, né, parece que minha mãe gosta mais do meu irmão do que de mim, então isso é irracional, porque a gente sabe que não é, ou pode ser que seja, não sei. Sempre tem, toda família que você for ouvir, tem sempre essa impressão de que a mãe, ela gosta mais de um filho do que do outro. Isso é um relato muito comum, né? Só que assim, como eu falei, as pessoas são únicas. Então, o amor, ele é diferenciado. Então, assim, eu amo um filho porque ele é de um jeito. Eu amo outro filho porque ele é de outro jeito. Às vezes, um requer um pouco mais de atenção e é inevitável, né? Esses pais, eles vão se redobrar na atenção, mas no amor, né, não é que ama mais, ele ama de forma diferente. E o ciúmes, ele nasce daí. Então, por isso que a gente tem que ser bem fortalecido para a gente não levar isso para a vida, né, no ambiente de trabalho. E leva, na verdade, muitas pessoas sofrem hoje na vida adulta essa relação que não foi bem resolvida, esclarecida, às vezes não foi tocada, não entrou em contato com isso, né, até ainda na vida adulta. Como que a pessoa, no caso, dentro de casa, então vamos lá, ainda no período, nessa fase infantil, né? Como os pais, como a família deve lidar quando começa essa relação de ciúmes? Então, como a Dani falou, né? Não bem resolvido, né? O ciúme, se ele não for bem resolvido, ele torna-se um sentimento comportamental chamado recalque. Ótimo. Né? Então, assim, é na infância que você trabalha que... eu amo de forma diferenciada, mas não de intensidade, né? Então, assim, a criança, ela precisa se sentir acolhida, mesmo sabendo que tem um outro. O outro tem outros trejeitos comportamentais, o outro requer outro tipo de atenção, mas eu sou fortalecido no afeto que meu pai e minha mãe me dão. Então, isso é desde criança. E o que acontece? Os pais, às vezes, correria, às vezes, por uma simplicidade cognitiva, não trabalham isso. E essa criança, ela leva esses ciúmes, na adolescência instala-se o recalque. E ela vai para a vida adulta e esse recalque, ela vai proliferar no ambiente de trabalho, na família, dá um exemplo, no casamento. Entender esse... Então, ciúmes. Ciúmes, eu sinto ciúmes porque... A Dani só senta ali, a câmera pega mais ela. Eu fico enciumada. Uma coisa feminina, eu me sinto um pouquinho mais de lado. Mas se eu sou resolvida, isso vai passar no outro dia, eu já absorvi e eu entendo que ela é a apresentadora, certo? Você é o foco. Recalque. Eu já tinha isso, não resolvi, eu não consigo lidar com a Dani, eu não consigo absorver o que ela passa para mim, eu não consigo vivenciar esse ambiente. Mas se eu sou obrigada a vivenciar, como no ambiente de trabalho, eu torno-se uma pessoa tóxica,
Era só um ciúmes, olha para você ver, né? Era só um ciúmes. Só que só o ciúmes gerou um homicídio há anos atrás, que foi de Caim e Abel. Então não podemos banalizar. O ciúmes, ele é existente, ele está no nosso dia a dia, entre marido e mulher, entre filho, entre irmãos, entre colegas de trabalho, né? Entre coordenação, entre chefia, até hierarquicamente. Então já começa com os irmãos, por isso que tem que ser trabalhado isso, entre o pai e a mãe tem que trabalhar isso, vó, avô, tia, tem que trabalhar esse ciúmes na infância. Interessante. E agora, lá você falou, você já deu uma explicação, o que acontece, né? E como que os pais, então, já no primeiro núcleo familiar de civilização, que a gente aprende a civilização dentro de casa, claro, né? Nesse primeiro núcleo de civilização, como que as pessoas devem lidar na prática com isso? Além de ter muita paciência. Muita paciência. Então, deveria ser assim, né? A civilização começa em casa, na infância. Adaptação é a palavra que eu preciso internalizar no meu filho, quanto criança, assim, você tem que adaptar com as diferenças dela. E ela tem que adaptar com as suas diferenças, porque às vezes as diferenças me incomodam. Então, para a gente crescer numa sociedade civilizada, eu preciso adaptar-me com as diferenças e tem coisas que você é melhor do que eu, tem coisa que você é melhor no fazer do que eu, mas eu também tenho o meu dom, eu também tenho as minhas habilidades, então a gente tem que aprender a se conhecer e adaptar-se, né? Ninguém é tão melhor do que o outro, mas tem habilidades, tem trejeitos comportamentais que às vezes eu não tenho. E isso não pode fazer com que eu não viva em sociedade. No nível religioso, a gente sempre usa essa metáfora, né, do jardim, ou seja, a gente olha para o outro lado, do vizinho, a grama, a horta está linda, maravilhosa, mais verde, né? Mas a minha também é bonitinha, só que eu tô só olhando para lá, então eu esqueço de cuidar das minhas, dos meus talentos, dos meus dons. E aí, assim, a gente tem esse nível, claro, na definição religiosa, depois psicológica, vocês podem falar também, na cobiça, eu quero o que o outro tem, os ciúmes, eu queria e me dói aquilo, só que eu não faço nada, me machuca apenas. Ou talvez a outra pessoa se sinta incomodada, mas quando eu quero que aquela pessoa não tenha também, aí nós vamos para a inveja, né? Que é chamado na Idade Média, daquele demônio dos olhos verdes, não tem nada a ver, não tem nada a ver com vocês, mas é chamado de demônio dos olhos verdes, a inveja. Então, porque ela não quer aquilo, ela quer que o outro não tenha também e ambos estejam no fundo do poço, por isso que a inveja é destrutiva. Eu não quero, né, esse talento da Dani, o jeito dela falar, a inteligência da psicóloga, eu quero que elas não tenham também, igual eu, para que a gente fique tudo, né, lá no bar, no fundo então, do esse poço. é o recalque, né? Para a psicologia, o nome é o recalque, né? Então, o recalque banalizou a palavra, virou para música, virou até música, né? Mas não, o recalque ele é muito sério, ele é um comportamento destrutivo, né? Ele é um comportamento tóxico. Sim. E tem muito, assim, imperceptível. Como você começa falou, a né? sentir. Banalizou e aí fica tão imperceptível, as pessoas se adaptaram, deixaram isso como um hábito, né? Aí, como você disse, né? Virou até música, então assim, não, eu tenho mesmo recalque, não quero que aquilo aconteça. Né? E a gente tem que aprender o que é o sentimento, o significado, né? Então, não banalizem ciúmes de criança com irmãos, porque futuramente vai dar muito mais trabalho, né? Os sentimentos, eles transformam no decorrer da vida. Né? No caso, pode acabar numa inveja. A inveja, eu quero o lugar da Dani. Os ciúmes, eu quero a blusa da Dani, então vou comprar uma igual e tá tudo certo. O recalque, eu não quero ela com aquela blusa. Nós temos, claro que esse assunto se expandiria se nós fôssemos falar de outras coisas, por exemplo, de casais, né? Mas aquele ciúme possessivo, que não é amor, aquilo é destrutivo. Patológico, tem os ciúmes patológicos. Mas vamos voltar lá para os pais, né? Nós estamos falando das crianças aqui, tem ciúmes, o irmão, mas poderia dar um conselho para os pais também que estão lá e eles talvez sofram disso, né? Deixa eu incluir uma pergunta junto com o senhor, mas assim, quando a gente fala irmãos, a gente está pensando muito em crianças. Tem muitas famílias, gente, passam problemas seríssimos com os ciúmes entre irmãos já adultos, já na vida adulta, na vida adulta, avançado. É isso que eu digo, às vezes os pais mesmo trabalham isso, porque eles têm problemas, como é que eles vão resolver isso? Exatamente. Para falar assim, para quem está ouvindo a gente, principalmente a família que tem 3 filhos, é onde o ciúmes mais se instala. Por quê? Porque tem sempre a crise do filho do meio, né? Então, assim, quem é filho do meio aí, vamos pensar...
Porque assim, primeiro... Se eu quiser, a gente sai pro sorteio. Primeiro há o primogênito, então o reinado é dele. Depois vem um outro que tira o reinado dele. Correto? E quando esse torna-se caçula, ele reina às vezes por muitos anos, porque geralmente o filho caçula desse casal, ele vem anos depois do segundo. Então ele reina por muito tempo. De repente, vem aí um outro. Então ele fica sem título, né? O filho do meio ele não é nem o primogênito e nem o caçula. Então, assim, senhores pais, né? Como lidar? Primeiro, ensinar. Você é importante para mim, independente de classificação, idade, jeito, perfil. Todos são importantes. Como é que eu sinto que eu sou importante? Quando eu me sinto acolhida. Esse papo de amar, não, eu amo, eu amo. Gente, amar, eu preciso sentir que o senhor me ama. Né? O senhor pode falar que me ama, mas eu não sinto. Tem que sentir. Então, eu preciso sentir-me amada. E na vida adulta, como eu falei, que tem muitos consultórios cheios de adulto lá mal resolvido, porque o irmão, a irmã... Até questão de herança, questão de que os pais, mas todos vão na casa do irmão e não vão na minha casa. E isso vai gerando para os filhos, Sim. já vai passando essa essência para os filhos. Olha, o seu tio, a sua tia, e isso vai só proliferando. Mas aqui, ó, a gente está falando para pais esclarecidos, né? Para pais, o que você está dizendo é para pais que identificam que ele está vendo um filho sofrendo uma falta de atenção, um filho que exige uma demanda mais específica, né? Algo mais especial. Tem pais que não percebem isso, né? Não só não percebe, tem o pai com a mãe que realmente diferencia. Aí isso é muito sério, porque é imperceptível para esse pai. E ele ama loucamente um único. Sim. Porque às vezes tem um histórico assim, esse eu desejei, esse eu quis, o outro eu não queria, eu estava num outro projeto, outro momento de vida, e veio a gestação. E aí essa mãe pune essa criança para a vida adulta. Isso é muito comum. Muito comum. E pune de maneiras bem sutis também, né? Só que acaba tendo até uma perversidade Sim. inconsciente maternal. Né? Perversidade inconsciente maternal. Essa mãe, ela pune, ela atinge o filho numa vida inteira porque ela não o queria. Então, começa aqui, ó, né? Começa no ventre, começa no útero. Então, assim, tem os pais que são esclarecidos, tem os pais que amam, não diferenciam, não tem essa clareza, mas tem esse pai, essa mãe que diferencia, sim. Diferencia sim. E todo mundo sofre, né? Todos sofrem. E aí, então vamos falar agora, vamos para a posição dos filhos, né? Se o filho identifica isso e se tem pais assim que não conseguem perceber, como ele pode viver sem sofrer? Não adianta ficar buscando a mudança dessa mãe, porque são anos, né? E, então, se for criança, que uma professora perceba, que uma tia perceba, porque às vezes a criança percebe e a mãe não. Então, gente, acompanhamento psicológico desde já. Por quê? Porque ele vai precisar se fortalecer para se adaptar a essa mãe, para ele não se sentir rejeitado. Porque, gente, para mim o mal do século é rejeição, né? Então, gente que tá aí, não consegue emprego, tá na droga, não consegue relacionamento, não para emprego, isso é uma rejeição que já vem desde o útero. Então, assim, percebeu, quando criança, acompanhamento psicológico. Agora, o adulto que já está com 40, 50 anos e passa por isso, ele tem que pensar o seguinte: não é que essa mãe não o ame, né? Ele é amado, porém, de forma diferente, e ele não precisa se igualar ao que a mãe acha dele. E aí ele precisa se fortalecer, certo? Sempre. Porque pra se esse sentimento de rejeição, pelo menos amenizar, né? Pelo menos amenizar, né? Porque embora não vai. Mas também não a gente trabalha por esse Brasil, a gente vê também a rejeição dos filhos pelos pais. Quer dizer, os filhos que rejeitam os pais. Então tem filhos, às vezes tem 4 ou 5 filhos, filhos que amam, fazem de tudo, os pais se sentem bem, são humanos, né? Se sentem bem pelo carinho recebido. Outros desaparecem, deixam jogado lá na cama, deixam jogado do lado. Humanamente falando, os pais falam, mas claro que eu amo esse aqui mais. Então, assim, na construção do dia a dia, né? Tem essa situação também, porque daí, no caso, se um filho ele é mais próximo, né, dos pais, obviamente vai ter uma afinidade. Mas tem pessoas que são
tudo pro pai com a mãe e o pai com a mãe Amor. diferencia e ama mais o outro. Ai, gente, é família. Aquele filho que trabalha, que faz, que tudo. Que tá presente. Aquele que é usuário de droga, aquele que levou a família inteira para morar em casa, que já tá no quarto casamento e a mãe faz tudo. Né? Mas por que será? Porque ele requer mais atenção e ela não sabe lidar, ela sente que é um fracasso dela, então ela se desdobra para ele. Ô, gente, é o seguinte, confundiu mais, deixou você mais, né? Deu uma bananada na cabeça. Tem bastante coisa para falar ainda. Na próxima vez, chama de novo. Conversar. Vai pro consultório, procura ajuda, procura apoio, procura esclarecimento. Cuida de você para que você possa cuidar do outro, porque família... Olha, se a gente for falar sobre família, tem Fica muito. aqui o dia inteiro. Fica aqui o dia todo. Muito obrigada, viu, Mar? E vamos chamar outra vez. Estão precisando de outras coisas. Tantas perguntas aqui. Querendo. Mar, obrigada. Imagina, obrigada. Posso mandar um beijo? Pode. Mandar um beijo para X da escolinha Manuel Inácio, da Alice, tia Renata, tia Michele e tia Aline. Isso, mandou para todos, para ninguém ficar com ciúmes? Não, ninguém fica com ciúmes. Ninguém tá com recalque lá na escola.